Começa amanhã em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial. Com a tarefa de atrair o capital externo, a equipe de Paulo Guedes quer mostrar para o mundo o porquê de investir no Brasil. E temos um convidado aqui no nosso Jornal da Manhã, gentilmente nos atendendo, o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troirro. Secretário, como vai? É sempre bom ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Como vai? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, amigos aí do estúdio. É um prazer falar com a Jovem Pan. Nós é que agradecemos. Bom, claro que muita discussão sobre o fórum vai ser centrada na questão ambiental, mas em relação à economia, como é possível atrair mais investidores numa discussão, num evento como esse? Bem, Tiago, você sabe que nós tivemos aqui o ano passado, quando o governo Bolsonaro contava apenas 3 semanas. E naquela ocasião a gente fez uma espécie de plano de voo. O que nós vamos fazer em termos de reforma da Previdência, de melhoria do ambiente de negócios, de privatizações, de reforma do Estado, de abertura comercial, econômica do Brasil. E agora a gente volta a Davos tendo um patrimônio de realizações em cada uma dessas frentes. Isso mostra o capital político e a capacidade de realização deste governo. Eu acho que a gente vai transmitir aqui uma mensagem que tem muito que ver com o fato de que esse conjunto de reformas, né, ou seja, Previdência, reforma administrativa, a reforma tributária que também vem por aí, as privatizações que só no ano passado superaram 100 bilhões de reais, este ano devem superar 150 bilhões de reais, a melhoria do ambiente de negócios, por exemplo, com a Lei de Liberdade Econômica, e uma integração crescente da economia do Brasil com o resto do mundo, por meio de atividades como o Acordo Mercosul-União Europeia e tantos outros, perfaz o mais ambicioso e abrangente processo de transformação estrutural que tem no mundo emergente hoje. E isso é muito importante, Tiago, porque nesse cenário internacional contemporâneo a gente tem um paradoxo muito interessante. Por um lado, você tem um gigantesco estoque de poupança, de liquidez no mundo, no Oriente Médio, na China, na Europa, no Japão, e você tem, por outro lado, uma escassez de oportunidades de investimento que sejam, ao mesmo tempo, lucrativas e viáveis. Então, o Brasil nadando contra a corrente no bom sentido, o Brasil fazendo a sua lição de casa, o Brasil naturalmente se torna um dos principais destinos para investimentos, por exemplo, em infraestrutura, que é uma área onde a gente tem tanta carência. Então eu acho que a gente vai transmitir essa mensagem lá, vai ser uma ocasião muito importante para o Brasil consolidar essa percepção dos investidores internacionais como um dos destinos mais atraentes do mundo nesse momento. Vila. Secretário, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem. É a questão que eu queria... Você tocou rapidamente. Do acordo União Europeia-Mercosul, que dialoga, né, com essa questão de Davos. Como é que está indo esse acordo? Eu sei que não é, que as pessoas imaginam que faz um acordo, amanhã ele já está implementado. Não é bem assim, há um processo, né, que é relativamente longo, né? Professor, veja, em primeiro lugar, a dimensão desse acordo, ele chama atenção. Ele é um acordo ômnibus, né, porque ele não é só um acordo econômico comercial, ele também tem outras frentes, tem frente científica, tecnológica, e mesmo debaixo do guarda-chuva econômico, não são apenas tarifas e cotas. Tem propriedade intelectual, regras de origem, denominação de origem controlada, padrões trabalhistas, padrões ambientais. Então, é verdade que a gente conseguiu uma vitória importante com a conclusão de acordo no dia 28 de junho do ano passado. E aí ele passa por uma revisão jurídica, depois ele é traduzido para as diversas línguas da União Europeia e do Mercosul, e depois a sua parte econômica segue para aprovação nos parlamentos. Uma vez que o Parlamento Europeu, veja, apenas o Parlamento Europeu aprovou o acordo, e digamos, o Congresso Brasileiro o aprovou também, ele já passa a valer, né? Então, nós estamos numa contagem regressiva para que isso aconteça. Eu entendo que o horizonte para isso entrar em vigor é segundo semestre de 2021, só que os efeitos, eles já são sentidos agora. Porque vamos supor que você seja uma empresa australiana, uma empresa japonesa, e essa empresa esteja considerando fazer um investimento no Brasil. Sem o acordo Mercosul-União Europeia, o teto dela de explorar oportunidades é pequeno, porque
o PIB de Brasil, mais Argentina, mais Uruguai, mais Paraguai, é apenas 3% do PIB global. Na medida em que Brasil, por meio do Mercosul, está associado à União Europeia, uma empresa que monta operações no Brasil não apenas cuida do mercado interno brasileiro e dos seus vizinhos no Mercosul, mas pode acessar também essa, que no conjunto é a maior economia do mundo, que é a União Europeia. Então, é bastante positivo. Para não mencionar, professor, que esse acordo ele acaba criando um jogo de espelhos muito interessantes para o Brasil. Ou seja, porque você fechou com a União Europeia, nós conseguimos fechar também com aquele EFTA, né, que é uma outra associação de europeus que não tem o euro como moeda circulante, e é composta por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Por que você fechou com eles? Os americanos ficam mais interessados. Porque você está em conversações com o governo dos Estados Unidos, o Japão também mostra o seu interesse. Ou seja, é muito importante, porque assim a gente vai um pouco em busca do tempo perdido. Nós ficamos fechados durante muito tempo. A economia brasileira é uma das menos conectadas, né, menos conectadas com o resto do mundo, e a gente precisa recuperar esse terreno. Estamos fazendo isso também. Secretário, eu queria saber como o apoio dos Estados Unidos, a entrada do Brasil na OCDE, que foi declarado na semana passada, pode trazer algo bom para o Brasil em Davos. É determinante, né, Karina, porque, veja, os Estados Unidos são a maior economia do mundo, né, em termos de Estado-nação, né, país. A economia americana é a maior do mundo, portanto, os Estados Unidos têm uma voz diferenciada no âmbito da OCDE. Se você levar em consideração também o passado recente, né, a principal resistência ao processo de acessão do Brasil era o governo dos Estados Unidos. Graças à liderança do presidente Bolsonaro, isso se superou. Não apenas a gente passou a contar com o apoio do governo norte-americano, mas também apoio em natureza prioritário, que foi aquilo anunciado na semana passada. Então, a gente chega a Davos com um endosso super importante, né, sobre o aspecto de reforço institucional das reformas que a gente está realizando no Brasil. E isso vai gerar efeitos muito concretos. De vez em quando eu ouço comentaristas aí dizendo que é uma coisa muito assim superficial. Pelo contrário, vou dar um exemplo muito concreto. Depois da queda do Lehman Brothers em 2008, aquilo que os economistas chamam de a grande recessão, vários fundos de investimentos, né, investidores institucionais, passaram a exigir dos seus administradores que eles só possam deslocar recursos a países que abraçam as regras da OCDE. Ora, na medida que o Brasil faz parte dessa dinâmica, faz parte desse processo, ele passa a ter acesso a fontes de liquidez, a fontes de investimento de longo prazo, longa maturação, juros baixos, que são fundamentais para o processo, por exemplo, de reforço da infraestrutura no Brasil. Então, é uma coisa muito concreta que nós vamos fazer questão de mostrar para cada interlocutor com quem nós encontrarmos em Davos. Secretário Marcos Torreiro, pergunta agora de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, secretário. Você mostrou aí que o Brasil realmente vem fazendo coisas na direção certa, mais abertura, menos burocracia, estancando sangria fiscal, então tem resultado para mostrar. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, e o senhor tem experiência diplomática, como é que é negociar com esse pessoal, potencial investidores lá em Davos, o quanto entra na pauta os ruídos gerados por eventuais declarações ou ações do presidente Jair Bolsonaro, a retórica às vezes tóxica na área ambiental ou na área, por exemplo, da cultura, que tivemos agora esse caso que foi notícia, inclusive, fora do Brasil. Isso atrapalha as negociações ou o pessoal entende que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Veja, os pronunciamentos do presidente Bolsonaro em algumas dessas questões, Rodrigo, são muito claras. O Brasil está aberto para uma cooperação internacional legítima, que respeite a soberania nacional. O Brasil é um país para quem democracia e mercados são duas categorias inseparáveis. Vamos lembrar que o Brasil derramou seu sangue, o sangue do seu jovem, sobre a terra europeia que estava subjugada pelo nacional socialismo, pelo nazismo, pelo fascismo. Então, há uma junção aqui entre democracia e mercados que é inabalável e inseparável para o Brasil. E há um outro fenômeno, né, que o ministro Paulo Guedes sempre sublinha, que é essa coisa do ruído e a questão dos sinais. Quer dizer, nos sinais, o que a gente tem muito claramente é uma democracia vibrante no Brasil, a dinâmica de uma sociedade aberta. Há dados, por exemplo,
da OCDE, Rodrigo, de outubro do ano passado, que mostra que em 2019 provavelmente o Brasil será o quarto maior destino de investimento estrangeiro direto. É a primeira vez que isso acontece. E também a natureza do investimento estrangeiro direto no Brasil está mudando, porque não é só apenas para, digamos assim, tirar vantagem do mercado interno. Com essas novas conexões do Brasil com o resto do mundo, você passa também a utilizar o país como um elo importante das chamadas cadeias globais de valor. Então, é isso que nós temos percebido, um grande entusiasmo com o processo de reformas no Brasil, um grande entusiasmo com a capacidade de entregar, né, ou seja, de dar efetividade política à nossa agenda econômica. É o que a gente tem sentido ao longo de 2019 e é o que eu acho que a gente vai encontrar aqui também em Davos na edição deste ano. Secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troirro, mais uma vez. Muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal da Manhã. Bom trabalho, até a próxima. Obrigado, Tiago. Um abraço para todos aí e bom dia.